Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai trazer o fundo imobiliário do segmento de shoppings VISC11 da Vinci Gestora. E vamos falar do relatório do mês de julho, que trata dos dividendos que também foram pagos no mês de julho. Mas, como ele lançou o relatório no iniciozinho agora do mês de agosto, a gente também vai trazer os dividendos que vão ser pagos agora no mês de agosto. Foram anunciados no final do mês de julho e vão ser pagos agora no mês de agosto. Mas antes disso a gente vai trazer algumas informações, alguns números importantes para vocês. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de estúpidos 10,24%. Considerando que ele é um fundo de tijolo, 10,24 no ano é muito top, meus amigos, é muito top. Exatamente por quê? Por que isso, Adriano? Exatamente porque ele passou vários e vários meses, a gente vai mostrar aqui no relatório, distribuindo resultados fortes, não recorrentes, de vendas, ou seja, ganho de capital em vendas que eles fizeram no ano passado. A partir do mês de junho, para ser pago no mês de julho, ele já deu uma queda na distribuição de rendimentos. Até por isso o fundo caiu muito. Muita gente vendeu as cotas do fundo. É também aquele famoso efeito manada. Quando muita gente vê muita gente vendendo as cotas, apesar de não ter motivo nenhum, esse pessoal, principalmente que é sardinha, vê a cota caindo, aí se desespera e vende também. Depois que foi confirmado os 85 centavos por cota, que ainda não é uma certeza, mas muita gente já estava supondo que isso ia acontecer. Já depois que saiu o relatório do mês de maio, aí muita gente começou a vender. Então por isso teve uma queda. Muita gente assistiu os últimos dois vídeos, exatamente porque muita gente ficou, digamos, chocada com essa redução de rendimentos, com essa queda na cota. Mas a gente está aqui para mostrar para vocês o que está acontecendo. Por causa dessa queda na cota, o P sobre VP atualmente do fundo é 0,89, ou seja, o fundo está com 11% de desconto, meus amigos, estúpidos 11% de desconto, mesmo com o fundo estando com o dividend yield do ano tão bom assim. Então, pode ser um bom momento de entrada no fundo. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra, de nenhum fundo imobiliário, nenhum FIINFRA, nenhum FIAGRO, nenhuma ação. Só você, somente você, pode decidir se vale a pena ou não colocar esse fundo aqui na sua carteira, a partir dessas informações que eu estou passando nesse vídeo, a partir também dos seus estudos. Como eu gosto de sempre fazer, que é o quê? Fazer um ajuste desse dividend yield distribuído nos últimos 12 meses, trazendo o valor de mercado para o valor patrimonial, ou seja, deixando o P sobre VP1, esse yield cairia de 10,24% no ano para apenas 9,1%. Só que 9,1% para um fundo de tijolo ainda é um dividend yield bom. Tem vários fundos aí bons que distribuem mesmo entre 8% e 9%. E ele aqui está 9,1%, mesmo com esse descontaço. E nesse mês agora de agosto ele vai pagar novamente 85 centavos, assim como ele pagou no mês passado. Esse 85 centavos corresponde a um yield do mês de 0,75, o que é um yield, digamos, ok para fundo de tijolo. Fundo de tijolo distribui nessa faixa mesmo. Os bons é entre 0,75 e 0,85, mas normalmente 0,85% ao mês são aqueles fundos que têm uma distribuição maior por causa de alguma coisa fora do normal. Por exemplo, como não recorrente, como uma alavancagem, aí distribui mais. Tem alguns fundos, por exemplo, principalmente de lajes corporativas, que estão, digamos, em baixa atualmente, estão distribuindo abaixo de 0,70% de yield no mês. Esses são os que estão distribuindo pior. Os de shoppings e os de renda urbana e os de logística estão distribuindo mais. Os de shopping, se eu não me engano, são os que estão distribuindo mais. E ele está aqui distribuindo 0,75. Mas anteriormente, quando ele estava distribuindo R$1, passou vários meses pagando R$1 por mês, ele estava distribuindo na faixa de um yield de 0,85, que era um yield muito bom. Entrando aqui no relatório do mês de julho, algumas informações eu vou pular. Por quê? Exatamente o que eu estou trazendo em todos os meses anteriores. Então, como eu já trouxe mais de uma vez, são dados, são informações, são números que normalmente não mudam de um mês para o outro. Nesse mês a gente vai trazer menos conteúdo desses que são, digamos, fixos. Se você quer se aprofundar mais ainda sobre esse fundo, aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho para você assistir o vídeo do mês anterior e pegar essas informações extras. Então, os destaques do mês de julho. Ele pagou pela primeira vez 85 centavos, como eu tinha falado para vocês. Nesse mês está repetindo a dose, pagando 85 centavos. Esse fundo é um fundo bem reloginho. Passou vários meses pagando R$1, R$1. Foram uns 8 meses pagando R$1. Agora, no mês passado pagou 85 centavos e novamente está pagando 85 centavos agora nesse mês de agosto. Ele teve um resultado não recorrente de estúpidos 48 centavos num mês apenas, porque ele recebeu 45 milhões da terceira parcela das vendas que ele fez no ano passado. 45 milhões viraram 48 centavos por cota. Em relação às atualizações sobre o desempenho do fundo no mês de julho, temos as seguintes novidades. Os rendimentos, a gente já sabe, 85 centavos, e o resultado gerado no mês de julho
foi R$ 1,22 e ele distribuiu apenas quanto? 85 centavos, ou seja, ele colocou uma boa parte do lucro dele do mês passado em reserva. Esse resultado gerado foi exatamente proveniente do ganho de capital dessa venda, do recebimento da terceira parcela das vendas realizadas no ano passado. O resultado recorrente, aquele que é o, digamos, o comum, o normal, foi 73 centavos. E ele pagou quanto? 85. Ele teve que colocar um pouquinho desse dinheiro extra que ele recebeu no mês para complementar as distribuições do mês de julho e o restante ficou em reserva. E o fundo ainda contém um resultado acumulado não distribuído, ou seja, reserva, em outras palavras, isso aí é a reserva do fundo, 75 centavos. Ou seja, dá para manter essa distribuição de 85 centavos por vários e vários meses. E ele fala também que os níveis de desconto e de inadimplência estão saudáveis. 2,3% de desconto e 1,9% de inadimplência durante o mês de julho. Em relação à DRE do fundo, é aquele tipo de DRE que eu não gosto, que exatamente só mostra um mês. Como eu falo para vocês, para mim o ideal é mostrar um ano. No mínimo, 6 meses. Na pior das hipóteses, 3 meses. E aqui é apenas um mísero um mês. A gente destacou para vocês os principais números. No mês de julho, ele recebeu 35 milhões e 71 mil de resultado, ou seja, de lucro, o que equivale a R$ 1,22. Só que ele pagou quanto? 85 centavos. As remessas dos shoppings, ou seja, os pagamentos dos aluguéis dos shoppings, foi equivalente a 24 milhões e 963 mil. Isso aí foi a receita do fundo gerada pelos aluguéis, o que equivale a 87 centavos por cota. O fundo distribuiu 85 centavos e conta com um resultado acumulado não distribuído de 21 milhões e 728 mil, o que equivale àqueles 75 centavos por cota que a gente já falou. Aí ele mostra aqui mais embaixo, ó, resultado dos shoppings 24 milhões e 963, que a gente já tinha falado, resultado financeiro, que é a subtração entre receita financeira e despesa financeira. Essa despesa financeira que o fundo tem uma alavancagem de cerca de 600 milhões, essa despesa financeira é o que ele paga de juros, considerando a receita financeira, que é exatamente o dinheiro que ele tem em caixa que está rendendo, dá um resultado negativo financeiro de 305 mil, taxa de administração totalizou 3 milhões e 124 mil e o resultado não recorrente foi de 13 milhões e 949 mil, que deu um resultado total de 35 milhões e 71 mil. Distribuídos, 24 milhões e 509. Aí a gente passa aqui para o lado, onde ele mostra esses números por cota, que é importante a gente ver, principalmente esses últimos 3 números que eu passei para vocês por cota. Por cota, o resultado não recorrente foi de 48 centavos. O resultado total, R$ 1,22, que é o que ele teve de lucro no mês. Só que ele pagou quanto? 85 centavos, ou seja, ele colocou reserva aí, cerca de 40 centavos em reserva. E eu gostaria de perguntar para você, você possui o VISC-11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua posição, reduzir a sua posição, ou até mesmo zerar a sua posição, considerando que você não tá gostando de receber apenas míseros 85 centavos de dividendos por mês? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinha, me diga quais são os seus fundos imobiliários de tijolo desse segmento aqui de shoppings, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se você quer ficar bem informado, seja sobre FIAGRO, fundo imobiliário, FIINFRA e até mesmo ação, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de apenas 600 views. Se batermos essa meta, no iniciozinho do mês de setembro estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de agosto aqui do VISC-11 para você. Aqui a gente vê o histórico de distribuição do fundo nos últimos 12 meses. A gente vê que, coincidentemente, em julho do ano passado, ele pagou 85 centavos. Aí ele subiu para 92 centavos. Nessa época aqui já estava entrando dinheiro dessas vendas que ele citou no começo do relatório e depois ele começou a distribuir feito um relógio durante 8 meses R$1 e baixou novamente no mês de junho, quando o dinheiro já estava acabando. Aí no mês de julho ele recebeu esse dinheiro, que colocou mais em caixa, mas continuou pagando 85 centavos. E aqui a gente tem o que chamam, na maioria dos relatórios de outros fundos imobiliários, de guidance, aquela estimativa de menor valor que vai ser pago pelo fundo durante o semestre, às vezes até durante o ano, e um maior valor que pode ser distribuído pelo fundo durante o semestre, ou seja, até o final do mês de dezembro. No caso, ele está considerando a distribuição mínima possível do fundo de 80 centavos e no máximo R$1, ou seja, ele poderia estar pagando R$1. Seria bom que ele estivesse pagando pelo menos 90 centavos no meio do guidance, mas infelizmente ele não está. Aqui a gente traz a carteira do fundo para vocês. O patrimônio líquido do fundo atualmente continua 3 bilhões e 700 milhões em participações de shoppings que ele possui. Ele tem 3 bilhões e 900 milhões. Ele tem mais em aplicações financeiras cerca de 386 milhões. Só que ele tem dividendos
dívidas, ou seja, ele tem passivos, que são as obrigações de imóveis a prazo, que é cerca de 600 milhões. Por isso que no final das contas, o patrimônio líquido cai para 3 bilhões e 700 milhões. No total, nas contas bonitinho, 3 bilhões e 662 milhões, que ele arredondou aqui em cima para 3 bilhões e 700 milhões. E como eu falei, como nos últimos meses eu estou sempre trazendo para vocês detalhes que estão apenas se repetindo, vou deixar para vocês assistirem os vídeos anteriores para ver, por exemplo, quais são os shops que o fundo possui na carteira atualmente, que eu mostrei nos últimos vídeos. Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 600 views. Sim, apenas míseros 600 views. Se batermos essa meta, no iniciozinho do mês de setembro estaremos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de agosto para você. E aqui embaixo tem mais um vídeo para você continuar acompanhando nosso canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!